VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores, Informática aplicada ao Design de Interiores. Entender o gerenciamento de desenhos 2D em softwares CAD. Letícia Mendes. Descrição: ela está em pé, é branca, olhos castanhos, cabelo preto, liso, na altura do ombro. Usa óculos, veste blusa branca com estampas de folhas, visto da cintura para cima. Caro estudante, agora que você já conhece a interface do AutoCAD e seus principais comandos, hoje na videoaula nós faremos o desenvolvimento de uma planta baixa para fixação do conhecimento. O interessante desse exercício é que você poderá também aplicar o conhecimento de outras disciplinas, como ergonomia, projeto de mobiliário, entre outras. Vamos conhecer então essa planta baixa e iniciar o exercício no AutoCAD. Então hoje a planta que nós utilizaremos para aplicar as ferramentas que nós aprendemos até agora, nós vamos representar ela no AutoCAD. A primeira coisa então é abrir o AutoCAD. Então após abrir o AutoCAD, vamos clicar para criar um novo desenho. Essa é a interface do AutoCAD, que nós já conhecemos na competência 1. Para o desenho da planta baixa, nós vamos iniciar começando a fazer os layers, as camadas, que vai ajudar a definir depois as espessuras de linha para impressão. Em layers, nós vamos criar o primeiro layer, alvenaria. Escolher a cor cian, número 4. O segundo layer, janelas. Clicar na cor 02, amarelo. Terceiro layer, mobiliário. E a cor será o vermelho 01. E o layer Ashura. E vamos escolher a cor cinza para Ashura. Após a criação dos layers, nós vamos definir o primeiro layer para começar a desenhar, a alvenaria, e vamos utilizar o comando retângulo, que está no menu Draw, ou pelo atalho no teclado. Nós vamos usar bastante atalho nesse tutorial para otimizar o desenho, e o atalho é REC, para retângulo. Nós faremos o contorno da planta baixa com as dimensões de 7 por 3,5. Lembrando sempre de olhar na barra de status. Ele pede para eu clicar no primeiro ponto, deixar o mouse solto e vou digitar 7. Quando eu clico em vírgula, vocês vão notar que ele trava para que eu insira a segunda dimensão, que seria 3,5. 3,50. E clicar em Enter. Aqui eu tenho o contorno da minha planta baixa. E agora eu vou utilizar o comando Offset, o atalho O-Enter, para criar a espessura de parede. A primeira informação nessa ferramenta é a distância, ou seja, a espessura de 0,15. Clicando em Enter, seleciona o retângulo externo e clicar dentro. E ESC para finalizar o comando. Agora nós vamos utilizar o comando Explode para dividir essas linhas que fazem parte desse retângulo interno. A ferramenta está no menu Modify.
Quando eu utilizo esse comando, você vai notar agora que o retângulo interior, ele era apenas um único objeto e agora eles são 4 linhas separadas. Nós fizemos essa modificar para utilizar as linhas como linhas auxiliares para criar as distâncias entre a parede interna, definir as janelas e definir também o volume do banheiro. Agora vamos utilizar a ferramenta Offset, Enter, e vamos colocar a primeira distância, que é a largura do dormitório, de 2,60. 2,60, Enter. Seleciono na linha e vou ter uma linha como referência entre o dormitório e o banheiro. E com o comando Offset novamente, eu vou definir a espessura da parede de 0,15. Vou clicar sobre a linha e clicar à direita. Utilizaremos o Offset novamente com a largura do banheiro de 1,30. Enter, selecionar a linha, clicar à direita e o Offset com a distância de 0,15 da espessura da parede do banheiro que separa da cozinha. E clico para o lado direito. Além disso, agora nós vamos definir o limite entre o corredor e o limite do banheiro, utilizando o Offset. Nesse caso, a largura do corredor é de 80 centímetros, então eu utilizarei o Offset de 0,8. Eu clico na parede interna para baixo e vou utilizar o Offset novamente de 0,15 para fazer a espessura entre o corredor e o banheiro. Agora nós vamos utilizar a ferramenta Fillet. Ela se encontra no menu Modify. O atalho dela é F-Enter. E nesse caso é importante reparar o raio que está definido como 0,00. E ele vai permitir que a gente faça ângulos retos, clicando na linha externa da espessura da parede, com a linha externa da espessura da parede do corredor. E eu consigo dessa forma, com o raio 0, criar o ângulo de 90 graus aqui. E vou utilizar novamente a ferramenta de Fillet para criar no canto interno e o mesmo comando Fillet para o canto externo e para o canto interno. E agora, para que eu possa apagar essas linhas e dar continuidade na parede da alvenaria, eu vou utilizar o comando Trim. Se encontra no menu Modify e o atalho é TR Enter. E para isso eu vou selecionar as duas linhas que definem o banheiro, confirmar com o botão direito do mouse ou com o Enter no teclado e vou apagar essas duas linhas, unindo toda a alvenaria. E para sair do comando, ESC. Com o comando Offset, nós vamos definir a abertura da porta de acesso, a porta principal, a porta ao lado da pia. É uma porta de 80. A distância entre a parede e o início da porta é de 10 centímetros. E aí eu vou inserir a distância no Offset de 0,10. Enter. Vou selecionar a linha e clicar do lado direito. E agora eu vou definir a largura da porta de 80, utilizando o Offset 0,80, seleciono a linha, clico à direita novamente. E o comando Extend, também do menu Modify, mas pode ser encontrado com o comando EX, seleciono a linha externa, que é o contorno da planta, confirmo com o botão direito do mouse e clico nas duas linhas para estender essa linha de referência que vai definir a largura da porta. E clico em ESC para sair do comando. E agora nós vamos utilizar o Trim novamente para fazer a abertura da porta de acesso.
Trim, TR, Enter, vou fazer a seleção de todos esses elementos, vou clicar com o botão direito do mouse, vou apagar as duas linhas da parede externa e as duas linhas auxiliares. Agora nós temos a definição então da largura da porta de acesso. Nós faremos exatamente o mesmo procedimento da abertura da porta de acesso para a abertura da porta do banheiro. Lembrando que na porta do banheiro a largura é de 0,70 e da porta de acesso era de 80. Para o próximo passo da planta baixa, nós vamos inserir as janelas. Precisaremos ativar uma ferramenta conhecida como Object Snap. São as ferramentas de precisão. Clicando nessa seta, ele vai aparecer diversas das ferramentas de precisão. A principal que nós utilizaremos agora é Midpoint. Essa ferramenta permite encontrar o ponto médio de uma linha. Utilizando a ferramenta Line, colocando o mouse sobre a linha, e ele vai me mostrar diversos pontos. Quando ele fizer um triângulo, ele indica Midpoint, indicando que é o meio desse segmento de linha entre a parede interna do dormitório e a parede externa do banheiro. Para isso eu vou criar uma guia auxiliar. Eu tenho que ter selecionado a ferramenta perpendicular. Então aqui eu tenho uma linha guia em que eu vou definir a abertura da janela do dormitório, utilizando o comando Offset. Conforme no caderno, essa janela tem 1,20 e para isso eu utilizarei um offset para a direita de 0,6, de 60 centímetros, e para o lado esquerdo também 0,60. Após a criação dessas duas linhas, eu posso selecionar a linha auxiliar central, apagar ou com a ferramenta borracha ou clicar sobre ela e apagar no delete do teclado. E utilizando o Trim, eu vou apagar as linhas centrais da janela. Nós fazemos essa abertura para utilizar o layer Janelas para criar as linhas externas da janela. E também vou criar uma linha utilizando a ferramenta de precisão Midpoint, e essa linha servirá como referência para a espessura do vidro. Com a ferramenta Offset, com a distância de 0,02, porque é a espessura do vidro, eu vou confirmar, clicar sobre a linha auxiliar no meio da janela, clico para cima e clico para baixo. ESC para finalizar e vou apagar essa linha do meio. Agora eu tenho a definição da janela. O único detalhe que falta é definir que essas duas linhas externas da janela, elas representam o peitoril. Então quando nós fazemos a representação manual, à mão, elas são linhas mais finas. E para isso nós vamos manter ainda no layer janelas, só que em vez de by layer manter o amarelo, nós utilizaremos o vermelho 01, porque posteriormente, quando configurarmos a espessura de linha conforme as cores do AutoCAD, nós vamos configurar que o amarelo possui uma espessura mais grossa do que a espessura das linhas representadas em vermelho. E agora nós faremos a mesma coisa na janela da cozinha.
E agora nós vamos fazer o mesmo procedimento à janela do banheiro. No caso da representação da janela do banheiro, como é uma janela alta, nós temos uma representação diferente da janela do dormitório e da cozinha. E para isso, eu preciso definir a linha tracejada das linhas que representam o vidro, que são as linhas amarelas. Eu preciso ter essas linhas tracejadas e para isso eu vou alterar o tipo de linha. Vou clicar em outro, dentro de Properties, outra. Ele vai abrir essa segunda janela e conforme o caderno load, vou escolher essa segunda opção. Vou selecionar as duas linhas internas, que são as linhas que representam o vidro da janela. Vou selecionar o layer, o tipo de linha que eu acabei de criar. Vocês vão perceber que ela ainda não aparece tracejada. Para isso, nós precisamos trabalhar a escala da linha para que a representação seja correta, tracejada. Para isso, eu vou selecionar essas duas linhas, clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção Propriedades e vou alterar a escala da linha 0.002, conforme nós vimos no caderno, e vou clicar em Enter. E vocês vão notar que a linha ficou tracejada. Clico no ESC para sair. Após a representação das janelas, nós faremos a representação das duas portas, da porta principal, a porta de acesso e da porta do banheiro. Para isso eu utilizarei a ferramenta retângulo, clicar no primeiro ponto, definir a espessura da porta, 0.03, vírgula, a largura da porta, o tamanho do vão, que é 0.80, Enter. Aqui eu tenho esse retângulo e com a ferramenta Move, o atalho M, Enter, seleciono o objeto, seleciono esse ponto para mover o retângulo e posicionar a porta. Nós utilizaremos então a ferramenta Arco, utilizando o centro, o começo e o fim da minha linha. E lembrando de colocar esse arco também, ele continua dentro do layer janela, mas será alterada para a cor vermelha, para a configuração depois de uma linha mais fina. E vou fazer exatamente o mesmo procedimento para a janela do banheiro. Utilizando o mesmo procedimento da porta de acesso, com a ferramenta retângulo e arco, eu defini a porta do banheiro, lembrando que é uma porta de largura de 70 e a de acesso é de 0,80 centímetros. E aqui nós temos então a planta baixa, o desenho inicial dela. Hoje nós desenvolvemos a estrutura básica de uma planta baixa, que nós vamos continuar na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de postar as suas dúvidas no fórum, além de fazer pesquisas na internet, assistir tutoriais e nos vemos na próxima aula. Até! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Silva. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo,
Joana Rodrigues. Edição: Alisson Lima, Victor Lins. Direção de arte: Miguel Machado. Professor autor: Letícia Mendes. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Sadi Seabra. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.